Olá. Se o caminho espiritual é um caminho de aprendizagem, então uma das primeiras providências a tomar é investigar com seriedade em que consiste o processo de aprender, o processo de aprendizagem. Uma das primeiras coisas a esclarecer é o fato de que avançar no caminho espiritual não consiste em parecer que é perfeito. Ao contrário, consiste em deixar mais ou menos à mostra os seus defeitos e lutar para corrigi-los, sem defender nem construir nenhuma fachada de perfeição espiritual a ser supostamente aplaudida pelos outros. Porque esse é o caminho do sepulcro caiado, denunciado por Jesus. Enquanto que Buda, citado na obra Isis Sem Véu, de Helena Blavatsky, recomenda aos seus discípulos que não saiam por aí fazendo grandes proezas e mostrando as suas perfeições, mas que saiam pelo mundo com os seus defeitos à mostra e escondendo as suas boas obras. O mínimo que um aprendiz sincero deve fazer é deixar claro que ele é tão imperfeito como qualquer outro ser humano. E essa franqueza, esse realismo, essa negação do processo hipócrita de colocar-se como se fosse perfeito, essa atitude realista é coerente com o ensinamento cristão de São Francisco de Assis e de todos os grandes místicos do cristianismo, em que se deve reconhecer, em primeiro lugar, que o ser humano é imperfeito, extremamente imperfeito. Essa é a primeira constatação da realidade que permite dar o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Porque se eu vou criar uma fantasia de que eu sou perfeito, eu não vou ter condições de sair do lugar, não vou ter nem motivo, nem vontade de sair do lugar em que eu estou. Então, avançar no caminho da verdade consiste em morrer no plano da ignorância. Não consiste em embelezar a sua própria ignorância com um palavreado espiritual, com gestos muito espirituais, com olhares de santo e assim sucessivamente. Veja-se, por exemplo, o estilo de Helena Blavatsky. Veja-se o estilo com que o Jesus do Novo Testamento pega um relho e expulsa os mercadores do templo. Ou seja, o buscador da verdade não é sempre elegante. Ele pode ser elegante, às vezes, mas não tem essa obrigação. Ele não está tão preocupado assim com a forma externa. Esse é um ponto básico. O ser humano é um ser precário. O ser humano não é feito de uma só peça. Ele não é uma pedra que deveria ser imperturbável e insensível a chuva, sol, vento e etc. Não. O ser humano é uma reunião precária, provisória. Em cada encarnação, ele é uma confluência precária e provisória de três grandes energias, que nós poderíamos descrever mais detalhadamente como 7, segundo a tradição mais técnica da teosofia, mas vamos ficar com a coisa mais simples de 3. Há uma vida que vem do Sol, como símbolo da alma imortal, do coração, do princípio supremo de Atma, Atma Buddhi, a mônada. Então tem o Sol, que é a coisa espiritual. Depois tem a alma, numa relação direta com a Lua, que é símbolo do nosso passado e símbolo do nosso centro emocional. E finalmente você tem o presente que você ganha da Terra, que é o seu corpo físico.
Então você tem corpo, alma e espírito. São 3 linhas de vida, 3 níveis de vida, cada um com vários subníveis, que são mais ou menos água e óleo, não se misturam bem. Então nós temos diferentes vozes em nós. Nós temos a voz do espírito, que nem sempre a gente quer escutar. Nós temos a voz da alma, que também nem sempre a gente quer escutar. E temos a voz dos instintos e da matéria. Como combinar isso? O que é coerência pessoal? Coerência pessoal não vai ser fingir que eu sou uma pedra insensível e que não tenho que fazer uma precária combinação disso. A consistência pessoal, a coerência pessoal, a integridade pessoal, a honestidade pessoal significa perceber e assumir o fato e admitir o fato de que eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, responsável por tudo que faço em qualquer nível de consciência. Eu sou o ponto de encontro disso tudo. E a coerência vai fluir na medida em que eu encontrar o ponto ótimo dessa combinação precária. Nós nascemos devido à ajuda dos outros, sem controlar nada, e nós morremos devido à ajuda dos outros, com a ajuda dos outros, e precisando da ajuda dos outros, e sem controlar nada. Em algum momento da infância, e até começando em algum momento da infância, e até algum momento da velhice, nós temos um controle do processo de combinação, um controle parcial do processo de combinação das energias entre céu e terra dentro de nós. Ou da combinação da energia do céu e da terra através da nossa vida atual. O que nós podemos fazer e devemos é buscar sempre o ponto ótimo, construir o ponto ótimo de combinação das energias celestes e terrestres em nós. E aqui nós já estamos falando numa dualidade, céu e terra, porque, em última instância, o elemento central aqui, que é dado pelo sentimento, que é dado pela Lua, pertence à Terra. A Lua é um satélite da Terra. Então, em última instância, essa tríade Sol, Lua e Terra, no frigir dos ovos, é uma dualidade entre céu e terra, entre espírito e matéria. Então nós temos que encontrar o quê? O antakarana, o ponto ótimo, a combinação harmoniosa entre céu e terra em nós, entre instinto e matéria de um lado, espírito e vontade divina de outro lado. E quanto menos a gente fingir coerência, mais coerência nós vamos ter. Porque a coerência não é algo que facilmente se mostra para os outros. Daí o conselho de Buda. Não mostrem as coerências de vocês, não mostrem as qualidades de vocês, mas deixem os seus defeitos à mostra. Bem como fazem todos os grandes santos cristãos na tradição do Ocidente, que sempre falam de si como imperfeitos, até como desprezíveis e etc. Então, a tradição cristã pode ser resgatada sem nenhum dogma de mente fechada, de crença cega, etc. Pode ser resgatado na sua sabedoria viva, pela humildade e pelo realismo de ver que nós somos cada um de nós é um ser precário, contraditório, mas que pode ser maior do que suas contradições, pode ser autorresponsável e pode apontar muito humildemente para aquilo que não é imperfeito, que não pertence a si, mas que está em si. Dessa maneira nós podemos ser felizes.